Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Porque os manuscritos do Mar Morto, eles são na realidade uma biblioteca gigante que se encontrou, uma biblioteca judaica. Dentro dessa biblioteca se encontraram livros como a regra dos moradores da cidade. Tem livros que são questões próprias deles, da população que morava na cidade. Tem os livros bíblicos. Então se encontrou lá Gênesis, Êxodo, Números. Se encontraram toda ao Antigo Testamento. Não se encontrou o Novo Testamento, porque o Novo Testamento não tinha nem sido escrito nessa época. Essa biblioteca tem entre 2.000 e 2.100 anos, os livros. Então se encontrou os livros bíblicos, é a cópia mais antiga da Bíblia já encontrada, e além disso se encontrou lá uma série de livros que são chamados livros apócrifos. Livros da própria comunidade. Então, quem será que escreveu isso? No caso, então, os livros apócrifos são livros que eram considerados sagrados ou importantes pela comunidade judaica, aquela comunidade judaica nos tempos antigos, e são livros que eles não entraram na Bíblia por algum motivo. O motivo principal que se dá é que eles são considerados que não têm inspiração divina. Mas são livros que judeus, ou pelo menos parte dos judeus, há 2.000, 2.500 anos atrás, consideravam livros sagrados. E por isso eu acho fascinante ler os livros apócrifos do Mar Morto, dos pergaminhos do Mar Morto. Tem o livro dos gigantes. Livros que tinham sido perdidos, que a gente nem sabia da existência deles. Tem alguns que se sabiam, por exemplo, Enoque é um livro conhecido. Já tinha outras cópias. Já tinha outras Testamento. Mencionaram o Novo Testamento na Epístola de Judas. Então a gente sabia que ele existia, a gente tinha cópias do livro de Enoque, mas tem livros que tinham completamente desaparecido. Então tu tem lá o livro das maldições, tu tem o livro dos gigantes, tu tem Gênesis apócrifo, tu tem um livro que conta a história de Gênesis, mas ampliado. De outra forma? Ampliado. Não, acrescenta, amplia, tem outros textos que dá. Tu tem o Testamento de Levi, tu tem o Testamento de Noé, tu tem o livro de Nova Jerusalém, o pergaminho do Filho de Deus. O rolo do templo. O rolo do templo. Vamos colocar a imagem de onde foram encontrados os pergaminhos do Mar Morto, que eu tive lá com o Sayão. Sim. Em Cumerã, o nome do lugar. Quem era esse povo que estava guardando esse... Tinha alguma coisa relacionada ao Apocalipse? Eles estavam esperando o Apocalipse, é isso? Eles aguardavam a vitória do bem contra o mal. Então a gente sabe que nos tempos bíblicos existia um grupo judaico chamado os essênios. A teoria mais aceita, que também eu aceito, é que a população que vivia nessa cidade eram essênios. E eles acreditavam que o fim dos tempos estava próximo. Eles estavam esperando uma grande batalha, que eles chamavam a Batalha dos Filhos da Luz contra os Filhos da Escuridão. Quem são os filhos da luz? Eles mesmos. Sempre. E quem são os filhos da escuridão? O resto do mundo, inclusive os outros judeus. Principalmente os que estavam no templo em Jerusalém. Eles consideravam, eles falavam que o templo tinha sido corrompido. E eles, por isso, tinham se afastado da corrupção. E quando Jesus critica o templo, muitas das críticas dele são críticas corretas. O templo estava corrupto, também por influência romana. Os romanos estavam influenciando muito o templo, e daí eles se afastam de Jerusalém, vão para o meio do deserto e vão ver uma vida pura, isolada, esperando essa grande batalha apocalíptica. Por isso eles viviam de uma maneira coletiva, não tinha propriedade privada, tudo era de todos. Eles viviam uma vida celibatária, eles não casavam e não tinham filhos. Eles se purificavam todos os dias pelas águas, eles tinham seus escribas, eles viviam uma vida dedicada às escrituras bíblicas e a Deus. E eles estavam lá esperando a batalha do fim dos tempos. O que acontece é que, em vez do fim dos tempos, a batalha como eles imaginavam, o que acontece que os romanos. E os romanos começam a destruir cidade após cidade, destroem Massada também. Nessa mesma época de Massada, um pouquinho antes, eles destroem Cumerã. O pessoal de Cumerã, quando ouve que os romanos estão vindo destruir a cidade, eles pegam o que eles tinham mais de precioso, que são os pergaminhos bíblicos, e enfiam dentro de jarros, correm para as montanhas e escondem dentro das montanhas a biblioteca deles. Porque se os romanos viessem e queimassem a cidade, a biblioteca seria salva, e depois eles poderiam lá voltar e buscar os pergaminhos. E o que acontece é que os romanos vão e matam até o último essênio, até a última pessoa da cidade. E não sobra ninguém vivo para contar que a biblioteca foi escondida.
E já que esses livros eram rolos fechados, dentro de jarros selados, dentro de uma caverna no meio do deserto, Ficou lá 1900 anos. 1900 anos super preservados. Ninguém descobriu nesse E tempo. ninguém Só em descobriu. 1947. Exatamente. Em 47, sem querer, beduínos encontraram esses pergaminhos. E aí os pergaminhos depois, os É uma das primeiros... maiores descobertas É considerado uma É a maior. É a maior. do século XX. Talvez da história. Para a mas- Bíblia, sim. Por quê? Porque ela É comprova... os textos bíblicos mais antigos, porque o texto que a gente tinha na Bíblia hebraica, o mais antigo era do ano 1000. E então o pessoal dizia, não, quem sabe que esse negócio está preservado? Vai ver que mudou tudo. Quando você acha um texto 1000 anos mais antigo, Igual. você vai ver, não, de fato, os copistas e os escribas eram sérios, que o texto está, na sua grande maioria, muito bem preservado. Porque a gente não tem a Bíblia original. A Bíblia foi escrita ao longo de séculos. Vamos dizer, por exemplo, o livro de Isaías. Tá. Quando Jesus vai à sinagoga, abre pergaminhos, ele lê, por exemplo, o livro de Isaías. Mas a gente não tem o livro original de Isaías. Ele foi escrito 2.600 anos atrás. Isaías escreve, dá uma cópia para ti, tu faz 5 cópias, tu passa uma cópia. O que a gente tem é a cópia Olha da que cópia da fantástico. cópia. E as cópias vão passando. A pergunta é se ninguém colocou nada mais, ninguém Mudou, tirou. perdeu. Como Eu a gente... colocaria. Nossa, Colocaram Corinthians 2 e... o Corinthians perde até na Bíblia. Coríntios 1, versículo 2. Você vê, o negócio é complicado. Então, o que acontece... Podia dormir sem esse, ô Leni. Então, o que acontece é que os livros foram sendo copiados, a gente tem a cópia da cópia. Uma das grandes discussões da arqueologia é quanto a Bíblia foi modificada, porque a grande maioria dos arqueólogos concordava que a Bíblia tinha sido modificada. E a gente tinha uma cópia de 1000 anos, e que não é nem uma cópia inteira, é o Código de Alepo, que é um parcial. E aí... São Petersburgo, né, que era a completa. É. Ah, você está pensando em São Petersburgo, eu estava pensando no Código de Alepo. Está prejudicada aqui, queimou uma parte. Não tava na Então, Síria. assim, eram cópias de 1000 anos, mas isso quer dizer que é 1000 anos depois de Jesus, 1000 anos depois da época da destruição no templo, e aí tinha uma grande discussão de quanto a Bíblia foi modificada. E quando eles encontraram os pergaminhos do Mar Morto, eles também encontraram um rolo de 7 metros, que é Isaías. E hoje em dia, o mesmo hebraico que a gente usa hoje em dia para ler a Bíblia é o mesmo hebraico que se usava. Então, eles exatamente pegaram o livro de Isaías, abriram, pegaram o livro de Isaías que a gente usa na sinagoga hoje em dia, abriram e começaram a comparar letra por letra, palavra por palavra. É razão, né? Yeshayahu, Hanavi. Que fantástico. E aí o que eles descobriram realmente é que a Bíblia, ela foi preservada. E isso quer dizer que a gente tem uma comprovação arqueológica, histórica, que nos últimos 2.000, 2.100 anos, a Bíblia ela não foi modificada. E isso nos mostra, provavelmente, que também para trás ela não foi. Isso também porque os judeus são extremamente chatos. A gente já falou disso no início. Os judeus são muito perfeccionistas em relação à Bíblia. Eu não posso fazer uma cópia da Bíblia se eu quiser. Os pergaminhos que são usados para oração têm que ser feitos por um escriba, até os dias de hoje. O escriba é uma pessoa treinada para isso. E se der algum erro, Joga fora e começa de novo. Joga fora não, enterra e começa de novo. põe na Então, Genizá. então tu tem que, letra por letra, é um trabalho extremamente, é feito de cor, com tinta, por um profissional escriba, hoje em dia como era 2.000, como era 3.000 anos atrás. E por isso, pelos judeus serem extremamente metódicos, a Bíblia não foi modificada. E por isso a gente consegue ver, pelo menos nos últimos 2.100 anos, a Bíblia que a gente lê hoje em dia era a mesma Bíblia que se lia nos tempos de Jesus. Então a gente encontrou uma cópia literalmente daquela época, até um pouquinho anterior a Jesus, a cópia que a gente tem. E a gente que estuda textos antigos sabe como isso é extremamente difícil. Quando você pega a literatura da época greco-romana tal, e vai ver a quantidade de variação, os manuscritos que você tem, é muito. Não existe nenhum índice de preservação tão extraordinário como você tem nos manuscritos bíblicos. É impressionante.